Deus que está movendo entre as nações com seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida. Mais uma vez nós estamos iniciando um novo ano. Mais uma vez nós estamos olhando para frente com grandes expectativas. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje. O pastor Eliseu, da Igreja Presbiteriana Central, vai nos trazer uma mensagem no texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículos 20 e 21. E o tema que o pastor Eliseu vai abordar é o tema de Vivendo um Ano Santificado. O que será que Deus espera para cada um de nós nesse ano que se inicia? Nós temos grandes expectativas, mas o que será que Deus espera de nós? Eu gostaria que nesse momento, você que comumente já é parceiro do programa Caminho da Vida e já divulga esse programa, que você faça isso também nesse momento. Que você ligue para alguém, peça para sintonizar nesse canal que você está assistindo, ou que você, se estiver assistindo pela internet, copie esse link onde você está vendo o programa e divulgue. Divulgue para amigos, até mesmo que não são do nosso estado ou até mesmo, quem sabe, que não são do nosso país, para que eles tenham a oportunidade de se programar, de olhar para esse ano que se inicia, tentando entender o que Deus espera de cada um de nós. Se você, ao longo desse ano, quiser entrar em contato com o programa O Caminho da Vida, para fazer sugestões, críticas, para dar sua opinião, para deixar comentários, fique à vontade. Queremos ouvir a você, queremos que você participe do programa Caminho da Vida e não somente assista ao programa. Então você pode, na nossa página da internet, www.programaocaminhodavida.blogspot.com, você pode entrar lá e você pode assistir programas ou deixar comentários. Também pode fazer isso pela nossa página no Facebook, nossa comunidade, ou você pode assistir programas anteriores na página do YouTube também. Se você quiser entrar em contato com a produção do programa O Caminho da Vida via telefone, você pode fazer isso, se é da região de Maringá, você vai fazer uma ligação local, ou então diz que o 44 antes e o telefone é o 8414 3940. 8414 3940, DDD 44, e você vai falar com o pessoal da produção aqui do programa O Caminho da Vida. Vamos então para um breve momento de intervalo e já voltamos com o pastor Eliseu Dourado de Lima, trazendo uma mensagem ao nosso coração acerca de viver um ano santificado. Já voltamos aqui com o programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Olha, eu reservei essa entrada aqui para Olha, um dia... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações. Associação de personagens e palavras. Curiosidades e brincadeiras inéditas. Aprendizado dinâmico e divertido.
sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Vivendo um ano santificado. Já estamos no ano de 2014. Nós queremos meditar, como sempre, usando o texto da Palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia ou acompanhe a leitura agora em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Já falamos tanto sobre o ano novo que ele quase não tem mais nada de novo. Já estamos andando nele, vivendo nele. Alguns de nós podem até já estar perdendo tempo, porque o que esperávamos sonhando no ano passado já é realidade. As oportunidades já estão se descortinando diante de cada um de nós, como escreveu Moisés no texto de Salmo, no capítulo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Aproveitando esse início de ano, ouçamos o que a Palavra de Deus nos ensina ao nos chamar para uma vida cujo serviço a Deus seja marcado pela santidade. E por favor, não me escute como se eu estivesse falando somente para o trabalho dentro de uma igreja, como se eu estivesse me referindo só a uma religião. É para a vida toda, é para todos os nossos relacionamentos. Eu gostaria que você tomasse essa palavra para a sua vida no sentido geral. Deus só pode abençoar e confirmar aquilo que é feito por vidas que foram tocadas pelo seu Espírito e transformadas em novidade de vida. No versículo 21, o apóstolo nos diz que seremos utensílios para honra, santificados e úteis, se nos purificarmos destes erros. Mas que erros são esses? No contexto imediato ao versículo 21, temos aquilo que podemos dizer que são características dos vasos de desonra. Vamos usar alguns versículos aí. Infidelidade a Deus, no versículo 13. Contendas que levam à subversão, versículo 14. Falatórios inúteis e profanos que levam à impiedade ainda maior, versículo 16. Linguagem que corrói como câncer, versículo 17. E desvios doutrinários, versículo 18. Estes erros e outros mais semelhantes a esses que o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos purificar, deixar para trás, nos livrar dele, para que aquilo que nós façamos realmente sejam coisas boas, sejam abençoadas por Deus na nossa vida e possam abençoar outras pessoas. A palavra de Deus deixa bem claro que uma das influências de seus ensinos da palavra, quando são aplicados pelo Espírito Santo, tanto na mente como também no coração humano, é de desenvolver vidas transformadas para ser e fazer com disposição, mas sobretudo com santidade, com sinceridade de coração. Veja o que a palavra de Deus nos diz aí no texto de apóstolo Paulo a Timóteo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Santidade ao Senhor para servir em toda boa obra. Vidas consagradas que sejam como utensílios de ouro e de prata, que honrem a Deus através do seu amor pela palavra e da fidelidade no exercício de seus ministérios. Veja comigo o que nos diz 2 Timóteo 2,15 e ainda também os versículos 22 a 26. Vamos juntar todo o texto.
Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí continua dizendo, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões tolas e desacisadas, sabendo que geram contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Que tal você responder a esse desafio durante todo o ano? Que não é mais um ano tão novo, já estamos andando nele, como eu disse no início. Encarar como missão durante todo o ano, fazer o bem, buscando para isso uma vida de santidade, uma vida que agrade realmente a Deus e abençoe quem vive com você, quem mora com você, quem estuda ou trabalha com você, etc. Essa deve ser a principal motivação para cada projeto, ou seja, fazermos tudo buscando as bênçãos de Deus, a santificação que vem de Deus. Mais uma vez, vamos recorrer à palavra de Deus, Colossenses 3, 23 a 24, o pastor Luiz Henrique já fez menção disso no início, esse texto que nos diz, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servi a Cristo o Senhor. Não estou aqui falando somente de igreja, como eu já disse. Não estou falando de coisa que fazemos para cumprir programações no contexto dos trabalhos de uma religião, de uma denominação. O meu desafio não é somente para você, é para mim também, é para que vivamos com o intuito de sermos utensílios para a honra, santificados e úteis para Deus, estando preparados para toda boa obra. Isso é o que a palavra de Deus nos desafia. Sem isso, não adianta somente falar para os outros que é preciso acreditar em Deus, pois a nossa fé em Deus deve ser conhecida no mundo, conhecida pelo mundo todo, através do nosso fazer, validado pela fé. Veja comigo Tiago, capítulo 2, versículo 17, um outro texto aí da palavra. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O profeta Isaías quebrantou-se diante da santidade de Deus na visão que ele teve lá em Isaías, no capítulo 6, versículos 1 a 8. Depois você dá uma olhada em todo o texto. Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. Isso levou-o a confessar o seu pecado e também do seu povo, atraindo para si o toque santificador de Deus que o motivou a querer servi-lo. Por isso, quando o Senhor perguntou quem poderia servi-lo, o profeta respondeu prontamente, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha a resposta dele, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor quer tocar em vidas e transformá-las pela santificação em Cristo Jesus em vasos de ouro, em vasos de prata, úteis para toda boa obra. Já próximo do final do ano passado, aproveitando uma matéria que um dos irmãos lá da minha comunidade leu durante uma ministração, lá na igreja local, onde eu sirvo a Deus como pastor, eu expandi um desafio para a minha comunidade e eu quero colocar de repente esse desafio aqui no ar agora, não para uma igreja, mas para quem está nos assistindo nesse momento. A princípio seria de 30 dias, mas eu tenho colocado diante de Deus que seja para a vida toda, até que toda a igreja seja transformada. O desafio é zelar todos os dias para não criticar, não murmurar e não fofocar. Ao invés disso, adorar, agradecer e testemunhar. Paulo diz no texto que nós temos que nos purificar de todo o erro. Isso significa um tratamento profundo em todo o nosso ser. Tratamento esse que custou o sangue de Jesus Cristo. O seu sacrifício na cruz que é capaz de nos transformar em novas criaturas, que sentem a presença real de Deus, que confessam a fragilidade humana
e que estão dispostas a servir com vidas purificadas pela santidade que vem do altar do Senhor e que é alcançada e desenvolvida através da leitura e da meditação sincera na palavra de Deus e de uma vida genuína e quebrantada de oração. Olha o que a palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 1, 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu quero concluir essa singela meditação como um desafio para o ano todo, tanto para a minha vida como para a sua vida. Vivamos 2014 buscando a santidade para fazer tudo o que fizermos. Quero encerrar com esse texto, Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe no desenvolver, no discorrer do ano de 2014, que realmente cada dia vale a pena sendo vivida plenamente, tanto sendo abençoados por Deus, como também abençoando a outros através das nossas vidas. Deus nos abençoe. Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos.